Seguindo com o nosso estudo do livro Novos Rumos da Medicina, volume 1 e 2, escrito por Dr. Inácio Ferreira, ainda nos dias em que era diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Tuberculose psíquica. A verdade terá de ficar guardada ainda por muito tempo nos sarcófagos. Eis a resposta que ouvimos de uma sombra amiga, ou seja, de um espírito amigo, ante as perguntas incessantes que lhe fazíamos. Vivemos num ambiente tão rico de exemplos, tão fértil de acontecimentos singulares, tão simples na sua grandiosidade, tão sublime para quem, dentro da ciência, necessita da dor e do tormento alheio para deles tirar os conhecimentos e as observações em prol da coletividade, que nos sentimos, por vezes, confusos e enleados. Confusos porque, consciente da inferioridade intelectual e da falta de um preparo sólido para pisar em terreno tão rico, tão prodigioso, reconhecemos a derrocada de tantos anos de labuta, de estudos, obrigado a assistir ao desmoronar de tantos ensinamentos e tantos sacrifícios. Enleado, porque despido do orgulho que cega, da fatuidade que emperra, queremos penetrar nesses sarcófagos que encerram tanta sublimidade, impelido pela vontade, que é força, pela ânsia de adquirir uma pobre moeda para ser deposta no cofre dos recursos e auxílios aos que sofrem, nos vemos, por vezes, com os olhos ofuscados por tanta grandeza, por tanto deslumbramento, que paramos, extasiados, à espera de novas reflexões e novos acúmulos de energia para continuar, passo a passo, ao encontro da verdade. A verdade, porém, é bem difícil de ser acreditada, porque a humanidade, ainda mergulhada no materialismo comodista e entorpecida pelos vapores de incenso dos dogmatismos, ainda não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Somos espíritos lançados nessa pequenina parte do universo e obrigados por nós mesmos a lutar ao esforço para que, no fundo desses sarcófagos, possamos tirar o que nos oferecer na proporção dos nossos conhecimentos, adiantamento, esforço, capacidade moral e intelectual. Assim, tem acontecido com a história que vem se tornando conhecida, à proporção que as cidades soterradas aparecem e os túmulos milenários vão invadindo e prescortados pela curiosidade, pela ânsia de saber dos homens, dos seres humanos. A mesma coisa acontece com a ciência. O esforço, a curiosidade, o empenho pelo descortinar, o ignorado mundo e o maravilhoso fazem parte do ser humano, amparado por uma vontade sempre insatisfeita. Perscrute o desconhecido, remexa todos os escaninhos, pesquise todos os acontecimentos, sonde todas as profundezas, perguntando, indagando à procura de alguma coisa que sirva para atenuar as dores, por fim às lágrimas e diminuir os lamentos. Tem feito muito, mas precisa reconhecer que, na proporção dos recursos advindos do seu esforço, outros males aparecem, outras causas surgem como desafio ao seu poder, outros tormentos assaltam as criaturas, mostrando-lhes que o esforço deve ser contínuo e a luta deve ser constante. No entanto, o número dos que lutam, dos que trabalham, dos que pesquisam, é ínfimo em relação aos comodistas, dos interesseiros, dos que vivem a encher páginas de jornais e revistas com diabrices improfícuas para si mesmo e para os outros. Assim sendo, a marcha torna-se vagarosa, a sua sublimidade vai se empanando ante a falta de recursos precisos para evitar e atenuar os sofrimentos que campeiam pela humanidade inteira. No terreno do espiritismo científico, não nos cansamos de o proclamar. A ciência poderia encontrar tantos recursos, tantos meios para auxiliar a ascensão, para o progresso que, em breve, esses sarcófagos abrir-se-iam, deixando antever tanta grandeza, tanta sublimidade, que a Terra se transformaria em planeta de provações, em lavatório imenso, de onde jorrariam todos os recursos precisos para atenuarem as dores e os tormentos de outros mundos menos evoluídos. Apesar das centenas de obras espíritas por nós estudadas, de autores nacionais e estrangeiros, apesar de trabalharmos com médiuns bem desenvolvidos,
apesar dos inúmeros anos de constante prática e observação, sentimos que mal antevemos as primeiras claridades irradiadas desse mundo desconhecido. Se com tudo isso, cada dia antevemos coisas mais sublimes que jamais nos passaram pela imaginação, que dizer dessas pessoas que vivem assacando injúrias e falsidades contra o Espiritismo sem que cheguem a folhear sequer um livro a respeito? A nós pouco importam essas investidas firmadas na ignorância e na falta de critério. Por si mesmas, elas se tornarão improfícuas ante a realidade dos fatos que inexoravelmente seguem a sua trajetória. Importa-nos sim a continuação da caminhada lenta e vagarosa, mas produtiva, porque devassamos as trevas que encobrem esse terreno. Esforços, estudos, apesar dos tropeços, das dificuldades, nos têm sido transformados em observações completamente desconhecidas da ciência oficial. Nada representam por enquanto. Mais tarde, porém, temos a certeza que elas representarão a pequena récia de luz a orientar os demais que forem impelidos a desvendar esses mundos desconhecidos, amparados por melhores circunstâncias, maior preparo e mais tenaz esforço. Talvez seja esse o caso mais interessante entre os inúmeros que temos observado. Há tempos, por indicação de confrades amigos, fomos procurados por uma família de certa localidade mineira. Vinha à procura de tratamento para um de seus filhos, rapaz com 25 anos de idade, muito trabalhador, disposto, acostumado mesmo aos serviços rudes da lavoura. Jamais teve uma doença qualquer que o retivesse no leito ou o afastasse do trabalho, sem vícios de espécie alguma e com hereditariedade boa. Fazia algum tempo, sem que houvesse uma causa plausível para o desequilíbrio do seu organismo e método de vida, começou a se sentir indisposto, queixando-se ora de dor nas pernas, ora de calafrios por todo o corpo, dores de cabeça e, mais do que tudo isso, uma coisa esquisita na garganta. A princípio, julgaram mesmo ser uma indisposição qualquer, preguiça, conforme o próprio termo com que os da sua família julgaram o seu mal. Com o correr dos dias e notando que o rapaz emagrecia sensivelmente, procuraram os serviços profissionais de um médico, em cujo tratamento não teve resultado. Continuava com noites sem sono, falta de fome, apenas os cuidados com que daí por diante o cercaram. Após um mês, mais ou menos, resolveram, a conselho de pessoas amigas, submetê-lo a um tratamento com uma preta de quase 100 anos, cuja fama nas redondezas era bastante para ser considerado como capaz de curá-lo. De fato, obteve ligeiras melhoras, com alguns remédios, inclusive raizadas, e o aviso de que o rapaz estava com coisa feita. Mais uns tempos, notando a paralisação dessa melhora, procuraram um espírita em Patrocínio, uma cidade da região. Além de alguns remédios aplicados, deu conselhos para que procurassem recursos dentro da doutrina espírita, confirmando que o rapaz estava sob influência de espíritos. Entre as demais pessoas da família, aliás, toda ela católica, existia um espírita convicto, conhecedor da doutrina. Procurado na localidade onde residia, incontinente, buscou ele os auxílios de um médico, um receitista. Deu-lhe uma receita e confirmou o que já haviam dito os demais, isto é, além de doente, estava sob influência de entidades e, como o rapaz estava com um organismo bastante definhado, aconselhou a família que o trouxesse para esta cidade, diretamente, para nos ouvir a opinião sobre o caso. Examinamos o paciente sob as vistas do seu velho pai, cuja sensibilidade e cuidado pelo filho eram tais que não continham as lágrimas que deslizavam mansas. Aceitou-nos o alvitre de interná-lo. Estava com um profundo estado de fraqueza, não se alimentando e pouco dormindo, noção completa de espaço, tempo e lugar, memória e raciocínio perfeitos. Dizia sentir uma coisa esquisita, não podendo alimentar-se por não sentir o menor apetite. Organismo desidratado, exames de laboratório e chapas radiográficas, tudo deu negativo. Não havendo encontrado pelo exame clínico que pudesse despertar a atenção de qualquer lesão capaz de deixá-lo no estado em que estava, não desejando dar um prognóstico que nos fosse contra a própria consciência, consultamos um espírito amigo
e pela sua resposta e explicação, demos mais um passo no terreno em que pisamos. É a eterna questão pela qual nos debatemos sempre. Não existe o fator orgânico, não há o fator meio. Procuremos, então, o fator invisível. O enfermo, cujos exames foram negativos e que não apresentava uma lesão primitiva para deixá-lo no estado em que se achava, sofria nada mais, nada menos do que as irradiações maléficas e inconscientes de uma entidade recém-desencarnada, vítima de uma tuberculose pulmonar. Era um desses milhares de espíritos infelizes que, perdendo o corpo material, perambulam por este mundo desconhecido, convictos de que ainda possuem um corpo, ao qual transmitem o que sempre foi seu apanágio, sentimentos e dores. Atraídos pelos fluidos medianímicos de um encarnado, dele se aproximou com sombra constante e, adaptando os seus fluidos, transmitem a esse encarnado os seus pensamentos. Então, o que é que ele está explicando? Foi uma pessoa que desencarnou, não foi recolhida aos planos mais altos, ele encontrou esse rapaz e ficou à volta dele, associando-se ao seu perispírito. Acontece que essa pessoa morreu doente, morreu por tuberculose. Então, ele transmite ao rapaz esses sintomas, essas sensações. Continuando a leitura. Atacado por uma tuberculose, com os pulmões solapados por esse mal que inexoravelmente fazia definhar o seu organismo, acompanhando em vida a sua consumação lenta, já desesperançado dos recursos da medicina oficial, a qual naturalmente sempre recorrera, desencarnou-se vitimado por essa moléstia. Aqui havia uma foto de um rapaz extremamente magro, mas essa foto está péssima, não tendo valor nenhum colocá-la aqui para ninguém conseguir ver. Então, imaginem aqui a foto de uma pessoa completamente debilitada. Continuando a leitura. Nesse período de transição, continuou com a intoxicação da sua desesperança de cura. Atraído pelos fluidos desse paciente, que era médium sensitivo, sintonizando seus fluidos com o do desencarnado, que possuía volição em grau menor de sua vontade, inconscientemente lhe transmitia toda a intoxicação do seu perispírito, toda a sua mágoa, toda a sua desesperança. Ou seja, esse rapaz que morreu de tuberculose vivia intimamente aproximado do rapaz encarnado que sentia toda a agonia desse espírito doente, certo? Continuando. Daí, um corpo moço, sem lesão, ver-se de um momento para o outro definhando, resistindo a toda a medicação terrena. E o corpo material sofrendo a intoxicação do próprio espírito do paciente, aquele que desencarnou, vitimado pela volição inconsciente de um desencarnado, fazendo o papel de uma verdadeira sanguessuga. É a própria intoxicação psíquica. Nas mãos de pessoas desconhecedoras dessas questões, reputadas inverossímeis, ou seja, inacreditáveis, continuaria essa atuação e em breve o paciente seria vitimado por uma tuberculose, realmente, que a princípio seria psíquica e se transformaria com o tempo em real, visto todo o organismo conter os bacilos de Koch, que vivem de maneira latente em todos nós. Todos nós temos o bacilo de Koch, que se manifesta assim que a gente tem uma debilidade física. Saibam disso. Então, esse bacilo fica à espera de um enfraquecimento orgânico e então despertam para a sua ação lenta e fatal. Seria uma vítima da própria ciência. Na ocasião, não podendo contar com médios de incorporação, procuramos fazer uma doutrinação direta, lançando mão da psicoterapia, ao mesmo tempo em que, com meios precisos, procurávamos amparar o organismo, fortificando-o para resistir melhor aos fluidos com que era vitimado. Ou seja, eles não tinham no momento um médium para receber o espírito desse que morreu de tuberculose. Então, eles passaram a fazer a doutrinação diretamente com o paciente encarnado, para que o espírito ouvisse, o espírito do desencarnado. Continuando. Somente 15 dias após o seu internamento, pudemos organizar nosso trabalho, já amparado por médios desenvolvidos e capazes de nos auxiliarem no caminho encetado. Ouvindo assim,
Mais uma dessas histórias, fatos desenrolados na vida material de uma existência estampados no psiquismo, torturando-se com uma vaga lembrança de alguém para cujo lado corria quando liberto e de quem vivia distanciado pelo véu da matéria. Então vamos ao que falou esse espírito. Meu Deus, alentai o meu espírito, concedei-me a luz. Sinto-me tão fraco e indecisa ante a realidade dos acontecimentos. Morta? Não. Viva, sim. Mas a minha vida agora é bem diferente. Olha, era uma moça, era uma garota. Quanta transformação! Tudo para mim está tão confuso. De alguns fatos me recordo perfeitamente, enquanto de outros guardo apenas uma vaga lembrança. Apesar de ainda muito confusa, estou agora consciente do meu estado, sabendo que não mais pertenço ao mundo em que viveis. Eu sou um espírito e que meu corpo de mulher só existe, por certo, o esqueleto que repousa no cemitério de São José dos Campos. Durante muito tempo estive em Belo Horizonte, graças à proteção da minha irmã, que tudo fez por mim e, naturalmente, ainda hoje chora a minha morte. Morrer aos 20 e poucos anos, quando se tem tantas ilusões, tanto desejo de viver, foi triste e longa a minha agonia. Chamava-me Margarida. Afeição amorosa? Não, não tive nenhuma, a ponto de vista em que perguntais. Todavia, desde os 13 anos, senti uma saudade esquisita. Sim, esquisita por era de alguém que eu não conhecia. De quando em quando, essa saudade torturava o meu coração. Depois de moça, quando pensava em me casar, vinha-me um pavor inexplicável. Parecia que um fantasma se comprazia em torturar-me quando essas ideias surgiam na minha imaginação de moça. Esses fatos me deixavam num estado de grande abatimento e, por ocasião de uma gripe, já muito enfraquecida, fui declarada tuberculosa. Parti para Belo Horizonte, onde fiquei vários meses, passando por fases de melhoras e recaídas, até que resolvi ir para São José dos Campos, em estado desesperador. Nessa última fase da minha moléstia, comecei a ver e ouvir duas pessoas e com elas sonhar. Pessoas por mim até então nunca vistas. Uma delas era má, fazendo-me, entre outras coisas, que eu precisava morrer, pois era demais para este mundo. Suas palavras e ameaças torturavam o meu espírito e eu tinha pavor desses acontecimentos. A outra pessoa que eu via era com quem conversava. Era esse rapaz, a quem dizem que eu fiz e estou fazendo tanto mal. Seria sonho? Visão? Por certo, muitos acontecimentos se deram e recordo-me bem de que ele se acercava de mim, dizendo que me continuava amando. Tinha para comigo palavras de bondade, de carinho, procurando encorajar, levantar o meu ânimo abatido, infundindo-me alegria e esperança. Muitas e muitas noites assim passamos, embalados em sonhos e recordações. Quero pensar nessa quadra tão feliz e revivê-la, mas não consigo. Tudo é tão confuso. Nem sei mesmo como deixei São José dos Campos para ir àquela cidade onde ele estava. Dias e dias passei no seu quarto, sempre procurando me ocultar. Só à noite nos falávamos. Eu me sentia bastante melhor, porém, ele cada vez mais consumia. Estava muito abatido, triste, tanto que por várias vezes lhe disse que o meu mal o havia contaminado. Esse julgamento o entristecia cada vez mais, tanto que nada respondia a não ser com um olhar de muda censura. Um dia, resolveu fazer uma viagem, dizia, à procura de tratamento. Viemos para essa casa onde, a princípio, procurava me ocultar, não só para evitar que descobrissem nossos momentos de palestra, como também porque tive o verdadeiro pavor de conviver com esta gente. Ou seja, o rapaz em desdobramento encontrava essa garota, que possivelmente eram conhecidos de vida anterior. Olha, gente, que enredo! Continuando a leitura. Todavia, a bondade e o carinho de um médico espiritual que aqui trabalha fez-me adquirir mais confiança, e por intermédio dele fiquei sabendo não só que eu já havia morrido, como também, de fato, havia transmitido, por sugestão, a minha doença ao enfermo. Desesperado, sentindo todo o horror desses acontecimentos, procurei afastar-me dele, porém, não se conformava com a minha ausência e a todo momento, livre de que se dispunha, procurava-me com a mesma ânsia, com a mesma bondade dos primeiros tempos. Dizem que em outra existência os nossos espíritos foram amigos. Quero rever essa existência passada.
Sinto-me perturbada e vacilante, um grande cansaço, uma coisa esquisita que não sei explicar bem. Há dias que não o vejo, todavia, peço a Deus para que o faça feliz. Médium vidente descreveu esse espírito como sendo uma moça, ainda, morena clara, cabelos pretos, com semblante tristonho. As afeições e os sentimentos são apanágio do espírito. Mormente as afeições, quando sinceras, perduram para todo o sempre, embora não se encontrem na vida material, para juntos viverem no auxílio mútuo que se poderia prestar no desenrolar das provações. Cada espírito vive no desejo incontido de encontrar sua alma irmã, o que acontece, por vezes, da demonstração dessas provas de amizade e amor à primeira vista, na atração irresistível de duas criaturas. São almas irmanadas por ligações felizes que se processam em existências antigas e cujas lembranças dormitam no perispírito, resistindo aos séculos e às existências intermediárias, onde os desígnios do Ser Supremo não permitiam que se encontrassem para continuar a vida de sonhos e felicidades. Como devia ter sido sincera a afeição que, em existências idas, ligara essas duas criaturas. Sim, tão sincera, tão grande e poderosa, que, embora sem oportunidade de se encontrarem nessa vida material, não deixavam, contudo, de se aproximarem no plano espiritual, quando seus corpos materiais jaziam já inertes, entregues ao descanso requerido para a compreensão das perdas de energia na movimentação da vida biológica. Ela, moça, na idade em que a vida sorri, ante a esperança e a realização dos sonhos que embalam e alimentam a fé e o desejo de alguma coisa que se sente, porém que se é incapaz de expressar em palavras e frases. Ele também, moço, alimentando o desejo de evoluir, de se engrandecer na luta pela vida, engolfado no trabalho árduo e honesto, todavia, sem que eles mesmos soubessem o porquê de todos esses acontecimentos, uma nuvem de tristeza toldava os seus semblantes e se espargia por sobre seus sonhos, obscurecendo-lhes a visão dessa felicidade que os seus espíritos procuravam e não sabiam onde estava, apesar de pressenti-la em toda a sua grandeza, em toda a sua sublimidade. Viviam na ânsia de se encontrarem, essa coisa qualquer indefinível, coisa pequenina, mas que devia saber a razão das suas vidas separadas. Quem o sabe? Por uma finalidade justa e necessária, imposta aos seus espíritos pela lei implacável do destino. Essa nostalgia do seu espírito foi contaminada na matéria, que se sentia cada vez mais enfraquecida, a ponto de os germes violentos da tuberculose encontrarem o habitat requerido para a germinação em suas vidas até então latentes. Espírito abatido por essa doce vaga de lembrança, que só a sua percepção é capaz de alcançar, teve, na fraqueza da sua prisão, corpo material, o fator máximo para a sua melhor liberdade, e com ela a aproximação mais palpável do companheiro, que naturalmente desde muito procurava, guiada por essa linha invisível que capta as irradiações sintonizadas de espírito a espírito. Encontrou-o um dia no plano espiritual. A alegria desse encontro deve ter sido tamanha que, juntos, volteando pelas aleias resplandecentes do mundo espiritual, esqueceram-se de viver para a matéria, na ânsia de chegar ao momento do sono. Libertação de duas almas, únicos instantes em que podiam estar juntos, revivendo as passagens felizes de suas antigas existências. Quer como encarnada, quer como desencarnada, ao lado do companheiro, ao lhe falar sobre os tormentos e as angústias do seu mal, aos poucos for-lhe transmitindo os sintomas do mesmo, intoxicando-o com seus queixumes, fazendo com que, no seu grande amor, compartilhasse e sofresse com ela as mesmas dores, os mesmos sintomas do mal que lhe corroía o corpo material. Ele, desperto, vivendo todavia mais da lembrança desse contato espiritual, esquecido da matéria mais facilmente, também foi apreendendo aqueles queixumes e inconscientemente transmitindo ao seu corpo as toxinas do seu espírito. Tornou-se psiquicamente um tuberculoso. Esse paciente esteve internado durante 15 dias apenas. Já havia iniciado seu tratamento orgânico, lançando mão de medicamentos apropriados ao caso. Também da psicoterapia, com vantagem de conhecermos a causa do seu enfraquecimento.
Embora sério, o prognóstico, mantínhamos todavia a esperança de vê-lo completamente restabelecido. Infelizmente, sua família, criada nos princípios do catolicismo, não teve a compreensão precisa para deixá-lo em um sanatório espírita, temerosa dos castigos infligidos pelo Deus do romanismo, Deus intolerante, mau e vingativo. Prevalecendo-se dessa religiosidade, naturalmente, sombras amigas, ou seja, espíritos amigos, atuaram sobre os seus, fazendo com que, diplomaticamente e sem ressentimentos, o retirasse logo do sanatório, a fim de levá-lo para sua cidade natal. Fazíamos questão de entregá-lo completamente são, mas esforços e conselhos demasiados poderiam ser um entendimento profano, interesse moral ou arrastamento para a doutrina do diabo. O espírito havia sido afastado, mas permanecia o pior: intoxicação do próprio espírito do paciente, intoxicação difícil de ser debelada por entendedores da doutrina e dificílima, quase impossível mesmo, por profanos escudados apenas pela medicina material. Quando ele se foi, nosso coração não deixou de se sentir mal, triste, dentro do peito, porque testemunhamos mais uma vez a incompreensão dos seres humanos, sacrificando uma vida ainda jovem e tão esperançosa pelo único temor de castigos divinos, ensinamentos errôneos que tantos têm prejudicado a criatura bem intencionada. Mais uma vez, em 7 de agosto de 1939, o espírito dessa moça se manifestou, derramando lágrimas sentidas, copiosas, assim se expressou, entrecortando as suas palavras por soluços constantes. Mais uma vez volto, disse ela, a esta casa, onde ouvi palavras e conselhos que confortaram tanto o meu espírito, que a fé e a confiança em Deus renasceram em meu coração. Eu sofria tanto e tanto que já não mais alimentava a esperança de deixar de sofrer um dia. Tudo o que procuro rever do meu passado é triste, muito triste. Nem uma passagem feliz que visse compensar o meu martírio. Disseram-me aqui que tudo tem uma finalidade, e assim sendo, espero resignada. Tenham piedade. Ele está sofrendo muito, e o sofrimento de um tuberculoso confrange o coração mais empedernido. Procurem salvá-lo por piedade. Ele é moço, muito moço ainda, e deve viver. Sinto uma confusão tão grande. Deus tenha piedade do meu espírito. Se já fiquei sabendo alguma coisa sobre a nossa passada existência? Sim. Eu era muito moça ainda quando o conheci, em uma simpatia instintiva nos aproximou. Sua família era rica, poderosa, e eu, uma pobre moça, sem nome, sem riqueza, morava com minha mãe, que, por infelicidade ou necessidade, não tinha como proceder correto. Todavia, apesar dessa convivência dentro da minha pobreza, era rica de sentimentos, pois era honesta e honrada. Vendo nisso motivo bastante para ser desprezada e considerada como indigna de me unir a ele, sua família fez com que fosse para longe, muito longe. Apesar dos seus protestos, teve que partir. Não, porém, sem que nos despedíssemos e trocássemos nossas últimas juras de amor eterno. Senti muito, e os seus, não satisfeitos em destruir os meus sonhos de moça, ainda arrastaram o meu nome pela rua da amargura, com vilanias e maledicências, não respeitando sequer a minha pobreza e humildade. Desesperada, suicidei-me, e ele, mesmo de longe, ao saber desse meu gesto, suicidou-se também. Nessa existência, vivemos separados. Eu sofri muito e ele também está sofrendo. Tenham piedade, salvem-no. Ele precisa viver. Ainda é tão moço e ainda pode ser tão feliz. Orgulho e maledicência, dois fatores poderosos que ainda arrancam lágrimas de desespero, provocando tragédias e mais tragédias que se prolongam pelas vidas além, apesar das suas intermitências, das suas durações, que se perpetuam muito além da nossa visão e da nossa percepção. Que mais poderíamos fazer por aquela criatura que se ia definhando cada vez mais no apagamento do restante dos anos de uma vida cortada pelo desespero? Quantos ensinamentos poderíamos tirar, revendo essas vidas jovens que pagam orgulhosos idos, vilanias ainda hoje, dogmatismos impostos por essas consciências interesseiras que comerciam, pelo terror, em nome de quem expulsou do seu templo os vendilhões gananciosos?
Quando ouvimos partir, uma revolta surda ressoava dentro de nós mesmos, provocando recordações de uma quadra idêntica, onde o orgulho e a maldade dos homens foram fatores para destruir também uma felicidade, transformando-a em amarguras e revoltas. Sentimos a sua partida, pois prevíamos para breve a sua consumação. Chegamos mesmo a desejar que o seu espírito fosse liberto para mais rapidamente voltar ao plano espiritual, a fim de conviver com aquela entidade amiga, preparando-se para novas diretrizes e poder, assim, integrar-se na felicidade com que sonhou um dia. Não soubemos até hoje se, felizmente ou infelizmente, o certo é que essa entidade amiga ainda voltou várias vezes a se manifestar e com tanto sentimento, com tanta elevação, com tanto desejo de que ele vivesse, que as lágrimas por ela derramadas, por ela provocadas, nos assistiam nos trabalhos. Tiveram o dom de nos atenuar a revolta, fazendo com que organizássemos trabalhos à distância, procurando produzir fluidos animais para que fossem captados pelas entidades amigas, transformados no laboratório do infinito em fluidos divinos para serem espargidos naquela vítima dos preconceitos e do dogmatismo. Esse trabalho à distância foi contínuo e exaustivo. De longe, acompanhamos a marcha da sua moléstia, sabendo que as suas melhoras eram lentas, mas contínuas, até que alguns meses após esses acontecimentos, tivemos mais uma vitória para coroar o esforço e o desejo e a abnegação. Naturalmente, agora, refeito da sua moléstia psíquica, seu espírito pôde confiadamente deixar o leito, a matéria refeita, e voltar para o espaço à procura da sombra do seu espírito, sua espírita companheira, ao lado da qual vive naturalmente engolfado nas recordações de uma quadra feliz, esquecido das realidades terrenas. Sejam felizes. Que as aleias dos jardins do infinito se prestem aos passeios tranquilos das suas almas e que, de braços dados, agora sorridentes, felizes, livres dos tormentos pelos quais passaram, possam usufruir da tranquilidade, do repouso, alimentando seus corações de novas esperanças, novos anseios, no preparo para nova vida e novos empreendimentos. Dali, mais perto das estrelas, poderão apreciar os raios de luz que, em catadupas rutilantes, se desprendem e se espargem por todas as almas na demonstração da bondade e da justiça, da onisciência de Deus. Meus amigos, quase um Romeu e Julieta aqui. Vejam só como os pensamentos podem nos arrastar. Esse caso poderia ter terminado de outra forma. O rapaz poderia ter tido uma vida útil, encontrando com ela em outra encarnação, bem organizada. Mas tudo passou. No fim, deu tudo certo. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.